E aí galera, boa tarde. Estamos começando mais uma aula para vocês, tá? Lembrando a vocês a importância das devolutivas. É importante vocês estarem procurando o professor de vocês se vocês perderam alguma devolutiva por qualquer razão. Se vocês têm dúvida nas atividades, procure o professor de vocês para ele estar ajudando, para vocês estarem colocando tudo em dia, porque será importante para vocês ao decorrer do ano, tá? Lembrando também sobre distanciamento social, vocês estarem se preocupando em fazer o distanciamento social, se preocupando com a higiene pessoal para evitar a propagação do vírus, para que a gente possa retornar às nossas atividades, tá? Então, prepara que vem mais uma aula para vocês. Solta a vinheta! Muito bem, galerinha, voltamos para a nossa aula, tá? A aula de hoje vai ser sobre um jogo de tabuleiro muito jogado mundialmente, tá? Chamado xadrez. O que a gente vai estar vendo na nossa aula, tá? A gente vai estar vendo a história do xadrez, a gente vai entender o jogo, vai conhecer o jogo, vai ver as movimentações das peças, o tabuleiro e algumas regras básicas. Então, começando com a história do xadrez. Vocês vão observar que na tela de vocês vai surgir uma linha do tempo, tá? Indicando o surgimento do xadrez. Então ele surgiu no século V na Índia com o nome de Chaturanga, tá? Nesse mesmo século, o xadrez foi expandido para a Pérsia e aí ganhando mais adeptos. 2 séculos depois, a Pérsia foi invadida pelos árabes, né? E aí eles tiveram a apropriação de várias situações dos persas, inclusive algumas apropriações culturais, uma delas o xadrez, e tornou-se hábito também nos países árabes jogar xadrez. E com a expansão do islamismo, o xadrez acompanhou essa expansão, ganhando cada vez mais adeptos, né? Então, depois, no século X, ele passou a ser jogado também no norte da África e aí em destaque a Europa. Por que a Europa está em destaque? Porque quando ele passa para a Europa é que ele ganha visibilidade de verdade, né? As grandes potências mundiais já estavam na Europa. No século XV, houve a introdução de 2 peças importantes no jogo de xadrez. Por que elas são importantes? Porque a movimentação delas dentro do tabuleiro é muito grande, proporcionando mais ataque e mais defesa. Então o jogo se tornou dinâmico. Quais foram essas peças? Vamos lá. É a dama e o bispo, que vocês vão ver mais para frente as suas movimentações e entender por que elas são importantes no jogo. No século XVI, na Itália, as regras do xadrez ocidental começaram a ser elaboradas. E por que isso é importante? Porque o xadrez ocidental é o xadrez que a gente joga hoje, né? Então, desde o século XVI, as regras já estão muito próximas, muito parecidas com o xadrez que é jogado hoje em dia. E aí lá no século XIX, depois avançamos para 1851, e aí no século XIX teve o primeiro torneio internacional. Qual a importância desse marco para o xadrez? Significa que as regras foram padronizadas, que o xadrez que eu jogo aqui é o xadrez que o cara vai jogar na Espanha, que a menina vai jogar no Japão. Então ele tornou-se padronizado. No século XX, aí sim teve a criação da FIDE, que é a Federação Internacional de Xadrez. E aí ela passa a ditar as regras, né, dos campeonatos, alguma mudança de regra, né? Isso também foi muito importante. Finalizamos essa história básica do xadrez. Agora vocês vão começar a entender o jogo. Entendendo o jogo, vamos lá. Para vocês, qual seria o objetivo do jogo de xadrez, né? Importante saber, né? Você precisa saber o que eu tenho que fazer no jogo para poder jogar. Não adianta eu jogar xadrez, saber mexer as peças e tentar capturar todas as peças do adversário. Aí eu vou lá, capturo 12, 13 peças, ele vem, captura o meu rei, que é o objetivo do jogo, e eu perco o jogo. Então capturar o rei adversário é o objetivo do jogo. Quando você faz isso, a jogada que você faz essa captura se chama checkmate. Por isso que no final do jogo eu sempre falo checkmate, né? A pessoa fica sem saída, o rei não tem como se proteger e aí ele perde o rei e perde o jogo. Mas qual seria o grande desafio do jogo de xadrez? Jogar xadrez é difícil? Não é difícil, né?
tem 6 peças diferentes dentro do jogo, você decora a movimentação daquelas peças e pode jogar xadrez. Mas esse não é o desafio do jogo. O desafio do jogo é você conseguir criar estratégias e táticas para conseguir superar o seu adversário. Muito bem. O tabuleiro de jogo são 64 casas divididas entre claras e escuras. E aí cada jogador recebe 16 peças, né? No início do jogo, elas ficam em lados opostos do tabuleiro. As 16 peças do meu adversário lá e as minhas 16 peças aqui. Cada peça só pode realizar um movimento específico, né? Algumas peças especiais, como a rainha que foi introduzida, né? Ela pode fazer vários movimentos, mas é aquele movimento. Por exemplo, ela não pode mudar de direção, igual o cavalo. O cavalo ele é obrigado a mudar de direção, ele faz em L, vocês vão ver mais para frente. Então, falando nas peças, vamos conhecer as peças do tabuleiro. Vamos lá, então, as 6 peças estão ali, a gente vai começar com o peão. Peão, qual seria a movimentação do peão? O peão ele está na linha de frente do tabuleiro, né? São 8 peões no tabuleiro e aí cada peão só pode andar uma casa para frente, com exceção da primeira jogada de cada peão. Por quê? Porque na primeira jogada ele pode andar 2 vezes. Qual é o sentido dessa movimentação do peão? O jogo de xadrez ele é baseado em guerras, né? Então, como o peão ele é o soldado que está de frente, ele teoricamente no início da guerra ele está com mais disposição, ele tem mais vigor físico e aí vai perdendo ao longo da batalha. No xadrez é a mesma coisa, né? No início do jogo ele pode andar 2 casas e aí depois ele só pode andar uma. O ataque do peão é feito na diagonal, então entendam, ele anda uma casa para frente, mas a captura, quando ele vai capturar a peça, é na diagonal. Por que isso? De novo a relação com o jogo, né? Os soldados eles usavam basicamente escudo, espada ou lança. Então, se você fizesse o ataque frontal, o adversário bloquearia esse ataque. Então, o ataque do peão ele é nas diagonais, pensando nisso, né? Fazendo uma analogia com a guerra. Próximo é o cavalo. O cavalo é uma peça importante dentro do jogo porque ele tem uma característica especial que vocês vão ver daqui a pouco. Mas de início, qual é a movimentação do cavalo? A movimentação dele é em L e o seu movimento vai somar sempre 3 casas. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou andar uma para frente e 2 para o lado. Ou eu ando 2 para frente e uma para o lado. Mas no final ele tem que formar sempre um L, independente da direção desse L, se é para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás, tá? E agora a característica importante do cavalo. Ele é a única peça que pode saltar por outras peças. Né? Todas as outras peças elas são bloqueadas. O cavalo, de novo baseado nas guerras, né? O cavalo é um animal de muita potência, então foi transferido isso para o xadrez e aí ele pode saltar por outras peças. Agora vamos lá na torre. A torre ela é como se fosse um castelo, né? A base de um castelo, então ela é usada para defesa. Ela não é uma peça para ficar atacando o seu adversário. Você faz um ataque pontual e retorna. A sua movimentação ela se dá em cruz, então ela pode ir tanto na horizontal quanto na vertical, quantas casas ela quiser, né? Para frente e para trás, para um lado e para o outro, formando uma cruz. E aí do seu lado, já o bispo, ele tem uma movimentação parecida com a torre, só que ao invés de ser em cruz, é uma movimentação em X, nas diagonais. E dentro do tabuleiro, eles iniciam o jogo do lado do rei e do lado da rainha. Por quê? O bispo representa a igreja, né? Então ele vai estar sempre próximo do rei e próximo da rainha. Seu movimento se dá na diagonal quantas casas quiser. Agora a poderosa rainha dentro do jogo. Vamos ver a movimentação dela. Por que ela é poderosa? Então vamos lá. Ela pode se movimentar em qualquer direção, quantas casas quiser. Ela é fundamental no jogo de xadrez, tanto para atacar quanto para defender. Quando você perde a sua rainha, você dificilmente vai vencer o jogo. Então ela é a peça mais importante do jogo. Não é o rei, é a rainha. Sem a rainha o seu jogo fica muito limitado. E agora o rei. O rei ele é muito importante, óbvio, porque se você perder o rei, você perde o jogo. Mas ele tem que
Ele é igual a rainha, só que a movimentação dele é limitada. Por quê? Não é uma peça que você vai querer ficar se movimentando. Você tem que proteger o rei, proteger. Então, essa movimentação limitada dele se dá por isso. Ele fica sempre bem protegido. A movimentação é igual a da rainha para qualquer direção, só que é uma casa em cada jogada. Beleza. Agora que a gente já analisou a movimentação das peças, falamos sobre o tabuleiro, vamos ver algumas regras básicas do xadrez, tá? Primeiro, quem começa jogando? Né? Por convenção, quem inicia o jogo é sempre o jogador que está com as peças claras. Então, se as peças claras são minhas, eu começo. Se as peças claras são do meu adversário, quem começa o jogo é meu adversário. Segunda coisa importante, peça tocada é peça mexida. Então, apenas um toque na peça. Se você encostou na peça, você tem que movimentar, não pode mudar de ideia. Tá? Então, é muito importante pensar antes do jogo, antes da jogada. Captura de peça. O que seria captura de peça? É quando um dos jogadores movimenta uma de suas peças pelo tabuleiro para ocupar uma casa onde tem a peça do adversário. E aí ele tira a peça do adversário e coloca dele no mesmo lugar. Diferente da dama, né, que a gente passa por cima e captura a peça do adversário. No xadrez, não. Eu vou na casa, eu coloco a minha peça na casa onde está do meu adversário e retiro a peça do meu adversário. Cheque ou checkmate, né? O jogador, a diferença. A gente escuta, tá em cheque, tá em checkmate. Vamos ver lá. O jogador ele vai se encontrar em cheque toda vez que o seu rei está ameaçado. Ou seja, se eu vou atacar o meu adversário, eu posiciono a minha peça de uma forma que a próxima jogada eu posso atacar o rei do adversário, então eu falo cheque. Eu aviso o meu adversário que ele está em cheque. Mas no cheque ele ainda tem a possibilidade de escapar, né? Ele pode movimentar o rei, ele pode colocar uma peça entre as duas peças para proteger o rei. No checkmate é diferente. Não tem como o rei escapar. Então, quando eu estou em checkmate, eu perdi o jogo, porque eu não consigo movimentar o rei fazendo com que eu fuja desse ataque. Eu não consigo colocar uma peça entre a peça que está atacando e o meu rei para poder me defender. E não consigo usar nenhuma outra peça do meu jogo para poder capturar aquela peça que está atacando o meu rei. Então, a pessoa que está em checkmate, ela perdeu o jogo. Beleza, galera? A aula de hoje foi essa. Muito obrigado. Até a próxima. Um abraço.